Abra a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista João, capítulo de número 4. Glória ao nome de Jesus. E você vai folheando e dando glória a Deus. Folheie a Bíblia, mas não pare de adorar a Jesus. Folheie a Bíblia e continue dando liberdade para o Espírito Santo. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. João capítulo de número 4 e o versículo de número 1 em diante, se posso ler, diga amém. Amém. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido, aleluia, e ouvido que João batizava mais discípulos do que Jesus, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Amém? Vire para a pessoa que está mais próxima a você, por gentileza, antes de se assentar, e diga para ela: Samaria é o lugar de milagres. Faça isso, por favor. Samaria é o lugar de milagres. E só você que crê em milagres sente glorificando e adorando o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Isto mesmo. Por mais que nós estejamos em um ambiente aberto, podemos assim dizer, por mais que estejamos em um ambiente que não é o templo ao qual nós estamos acostumados a nos reunir para adorar a Deus, nós não podemos esquecer que onde a igreja está, Cristo está. Onde a igreja se reúne, Cristo está. Onde a igreja está, a manifestação poderosa do Todo-Poderoso está. Então, nós estamos aqui, é verdade, em um ambiente aberto, propício, podemos dizer assim, para distrações, mas não se esqueça, Jesus está na casa. Vou repetir, vou melhorar, Jesus está na tenda. Jesus está aqui na tenda para nos abençoar nesta noite. Enquanto nós vamos ministrando a palavra de Deus, por bondade e misericórdia, você continua dando glória a Deus. Porque glória a Deus não atrapalha pregador, muito pelo contrário, ajuda. E como eu não sou pregador, eu sou incentivador. Como assim, pastor Marcelo? Eu vim aqui nesta noite te incentivar a adorar a Jesus. Eu vim aqui nesta noite como incentivador dos céus, a te incentivar, independente da situação, a continuar glorificando o nome santo do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada vai nos narrar uma linda e bela história, uma das em que Cristo fez questão que viesse ser narrada, escrita, pois a Bíblia, ela vai nos deixar bem claro isso, que não foi possível escrever todas as maravilhas em que Deus operou na face da terra. Não teria livros para escrever os milagres e as maravilhas que Deus proporcionou e ainda está proporcionando para toda a humanidade. E nós vamos ver, irmãos, que Jesus, nessa feita, ele faz uma proposta para a sua igreja. E a igreja de Jesus na época não era aquela multidão que acompanhava Jesus. Eu já ouvi alguém falar que Jesus tinha uma igreja que era uma multidão. A Bíblia diz que quem tomava a Santa Ceia com Jesus eram os 12. Quem orava com Jesus eram os 12. Quem participavam dos milagres de Jesus eram os 12. Quem estava vendo Jesus se manifestar com o seu poder na face da terra eram os 12. A igreja de Cristo eram os 12. E a Bíblia vai dizer que Jesus faz uma proposta agora um pouco fora do normal, do natural para a sua igreja. Jesus lança uma proposta para ir a Samaria. E a Bíblia vai dizer que essa proposta não era comum. Não era comum Jesus lançar uma proposta para a sua igreja
para sair daquilo que era liturgia semanal, liturgia mensal ou anual. Mas a Bíblia vai nos provar e nos mostrar que Jesus convida a sua igreja para ir até Samaria. E repito, não era tradicional a igreja de Cristo ir a Samaria ou percorrer aquele percurso. Muito pelo contrário, os judeus, eles faziam alguns percursos para se locomover, tanto o comércio como a política da época de então, tinha algumas opções para ser trafegado, andado, para chegar até outras localidades, tinha várias opções na época de então, mas a Bíblia diz que Jesus convida a sua igreja para viver um momento diferenciado. Jesus convida a sua igreja para viver algo novo. Jesus convoca a sua igreja para sair do tradicional e começar a viver o sobrenatural de Deus. Jesus faz um convite para a sua igreja, e o convite de Jesus era esse: sair daquilo que eles estavam acostumados a viver. Ficou ótimo, depois eu pago a Coca-Cola. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus faz um convite para todos aqueles homens: vamos sair daquilo que temos como tradicional e vamos ver o que Deus, o Pai Todo-Poderoso, tem reservado e preparado para nós. Deixa eu abrir um parênteses aqui, já não vou me estender muito, pois o Espírito de Deus testificou muito forte ao meu espírito que é a noite de milagres, a oitava noite da tenda dos milagres, do Ministério Restauração, aqui neste bairro, será diferente, sim, será diferenciada. Por que, pastor Marcelo? Porque Jesus vai operar milagres nesta noite, e o nome dele será glorificado uma vez mais. Jesus lança a proposta: vamos agora a Samaria. Os samaritanos eram um pequeno grupo religioso, originários obviamente de Samaria, mas eu fui estudar um pouquinho de onde que se gerou esse povo. E os samaritanos, eles se geram, se criam, tomam uma proporção, se transformam um povo. Desde o Antigo Testamento, quando um grupo pequeno de pessoas não quis se sujeitar às leis estabelecidas por Deus através do pastor Moisés, e acabaram agora ficando de fora daquilo que Deus queria abordar, presentear maravilhosamente. A presença de Deus seria proporcionada para a sua igreja de uma forma diferenciada, mas esse povo não quis, e através deste povo agora começa a se unir, unificar outros povos. Esses então ficam fora do projeto ideal de Deus, esses ficam fora agora daquilo que Deus tinha projetado, aquilo que Deus tem projetado de ideal para toda a humanidade. Se cria, se gera os samaritanos, e a Bíblia vai nos mostrar que os samaritanos não tinham comunhão com os judeus não tinham comunhão com os samaritanos. O único contato, diz a Bíblia, que eles tinham, e nos conta a história, que era o comércio. O contato deles era compra e venda. Ninguém ficava devendo nada para ninguém, para não ter que cobrar nada de ninguém. Todo tipo de comunicação era com certeza evitada, todo tipo de contato era evitado. Samaritano não visitava judeu, judeu não visitava samaritano, samaritano não sentava para comer com judeu, judeu não sentava para comer com o samaritano. Mas Jesus, em uma certa feita, levanta-se e diz: nós vamos para Samaria. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. O objetivo de Cristo com a sua ida, obviamente, para
para Samaria, aleluia, era levar para os samaritanos o que Deus tinha reservado para a vida deles. Os samaritanos tinham uma base, eles se baseavam no Pentateuco, eles adoravam a Deus conforme o Pentateuco, não aceitavam os outros livros do Antigo Testamento. Já os judeus aceitavam todos eles e continuam adorando a Deus de uma forma diferenciada até os dias de hoje, até os dias atuais. Os judeus estão aguardando a vinda do Messias, mas glória a Deus que eu e você já entendemos que ele já veio, já morreu na cruz do Calvário, já verteu o seu sangue carmesim e está aqui nesta noite vivo para abençoar as nossas vidas. Você pode dar um glória a Deus de verdade por isso? A Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que na época de então eram mestiços os judeus e gentios que se formou diante do cativeiro assírio. A Bíblia também vai nos mostrar que esse povo, os samaritanos, eram conhecidos pelos judeus como alguém que era desprezado por Deus. Os judeus olhavam para os samaritanos e não valorizavam a vida daquelas pessoas, a ponto de quando um judeu queria ofender um samaritano, ou quando um samaritano queria ofender um judeu, eles tocavam na sua naturalidade, ou eles tocavam na sua descendência. Jesus foi chamado de samaritano. Os homens olharam para Jesus e disseram: ele expulsa Belzebu, ele é um samaritano. Chamar uma pessoa de samaritana na época era colocar aquela pessoa em uma sarjeta. Chamar uma pessoa de samaritano era humilhar aquela pessoa. Chamar uma pessoa de samaritano, ou se dirigir a um samaritano não sendo samaritano, era motivo de culpa diante dos homens. Mas Jesus se levantou um certo dia e disse: nós vamos para Samaria, nós vamos para Samaria, nós vamos para Samaria. Oh, bendito é o nome de Jesus Cristo. A Bíblia vai nos mostrar que devido à cultura, o modo vivente diferenciado de um povo para com o outro, a forma que se vestiam, a forma como adoravam a Deus, a forma como eles se apresentavam diante de Deus, criou uma barreira enorme entre dois povos em que Deus tinha e tem até os dias de hoje um projeto maravilhoso. Mas a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que Jesus se levanta um certo dia e disse: nós vamos ter que ir para Samaria. Oh, bendito é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia vai nos dizer que Jesus vai a Samaria não para uma viagem turística. Jesus tira a sua igreja da normalidade, do tradicionalismo, para viver o sobrenatural de Deus. Porque deixa eu abrir um parênteses e já começar a pregar. Eu estou pregando para crente pentecostal aqui nessa noite. Eu estou pregando para gente que quer morar no céu. Eu estou orando para gente aqui que tem intimidade com Deus e tem a sua vida diante de Deus. Eu nunca vi em todas as escrituras Deus trabalhando com o tradicional. Não, irmãos, Deus sempre tira alguém do tradicional para viver o sobrenatural do Deus criador dos céus e da terra. Eu nunca vi Deus se instrumentalizando, usando uma igreja que vive o tradicionalismo da época para operar milagres. Não, eu sempre vi Deus falando através da sua palavra, que Ele tira do tradicional para viver o sobrenatural de Deus. Por gentileza, me ajude a pregar. Estou começando a sentir que os céus estão escancarados aqui. Mas vira para alguém que está ao seu lado e diga para ele: Deus não te chamou para viver o tradicional, Deus te chamou para viver o sobrenatural. Faça isso, por gentileza. Vire para alguém aí, aqui no púlpito. Deus não te chamou para viver o tradicional. Deus nos escolheu, nos chamou para viver o sobrenatural. Sabe por que há 8 dias está acontecendo milagre na tenda dos
milagres, é porque Jesus tirou essa igreja do tradicional e trouxe para viver o sobrenatural. Jesus tem, oh meu Deus do céu, Jesus tem sobrenatural para a tua vida aqui nesta noite. Obviamente que o objetivo de Cristo era tirar o seu povo do tradicionalismo. E a segunda coisa que eu vejo com isso é que Cristo nunca se conformou em ver uma igreja, em ver um povo na zona de conforto. Eu não vejo a Bíblia nos apontando, nos mostrando Deus usando alguém que esteja na zona de conforto. Não. Deuteronômio capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer que Israel, depois de todas as coisas que enfrentou, passou, que lutou, que guerreou, ele sobe para um cume de um monte. E a Bíblia vai dizer que o próprio Deus chama Moisés e diz para aquele povo: há muito tempo essa igreja, há muito tempo esse povo está vivendo esta situação. Tem uma coisa que nós seres humanos somos muito propensos a viver, que se chama acomodação. Nos dias atuais está tudo muito modernizado. As irmãs da atualidade já nem trabalham mais como as irmãs que trabalhavam no tempo antigo. As irmãs do tempo antigo desciam para o riacho para lavar roupa. As irmãs da atualidade tem máquina de 12, 14, 16, 18, sabe lá quantos quilos é aquele negócio, aperta o botãozinho, liga, já sai quase sequinha, é só pendurar. As irmãs do tempo antigo tinham que colocar lenha no fogão a lenha para cozinhar no fogão a lenha. Hoje não, hoje tem fogão elétrico, não precisa nem de gás, é só na luz. Deus nunca trabalhou, irmão, com alguém que consegue se conformar, minha querida irmã, meu companheiro, com alguém que consegue se conformar com o comodismo. A ociosidade pode acabar com uma igreja, mas enquanto Cristo olhar para a terra e encontrar crentes, homens e mulheres dispostos a viver o sobrenatural, ele impede, ele age e opera, arranca da ociosidade, enche de graça e traz abaixo de uma tenda para dar glória ao nome dele. Oh, bendito é o nome do Senhor. Cristo nunca admitiu a ociosidade no meio do seu povo. O que é a ociosidade, pastor? É a falta de desejo por alguma coisa. É a falta de desejo por estar inteirado, realizando alguma coisa. Jesus Cristo de Nazaré olha para a sua igreja e diz: olha, vocês estão acostumados a ver operar milagre, vocês estão acostumados a ver eu orar, expulsar demônios, vocês estão acostumados a eu pregar para os judeus me correrem de dentro das sinagogas, vocês estão acostumados a ver eles me perseguindo, mas vamos fazer um negócio, vamos parar desse negocinho aqui e nós vamos quebrar os protocolos, nós vamos para Samaria, nós vamos para Samaria, nós vamos para Samaria. Mas ir para Samaria era um convite meio doido. E eu creio que entre eles, a Bíblia não fala, imagino eu, que entre eles, entre o corpo de obreiro, eles disseram: pastor Natan está doido. 10 dias debaixo da tenda, orando da meia-noite às 10 da manhã, tá doido? Esse pastor deve ter comido bolinha de cinamão, como se diz lá pros pampa. Imagine, irmãos, os obreiros de Jesus olhando para Jesus e dizendo: os samaritanos não gostam de nós, os samaritanos não querem ouvir nós, os samaritanos não querem ter convívio com nós, os samaritanos, eles não querem nem que nós entremos na terra dele. Mas Jesus tinha dito: é necessário passar por Samaria, é necessário, oh, glória ao nome de Jesus. A Samaria aqui, aleluia, não é somente uma localização, não se fala somente de algo geográfico, também não. A Samaria aqui é espiritual. E deixa eu abrir um parênteses, já
fechar ele, existem homens e mulheres aqui nesta noite que estão vivendo a Samaria na sua vida, porque a Samaria levava as pessoas a ter duas opções: ou ia pelo Rio Jordão, ou ia caminhando por estrada pedregosa. Quem ia pelo Jordão sofria o risco de passar as grandes tempestades que na época, por muitas vezes, repetia durante o dia. Quem ia pelo caminho pedregoso sofria agora o doloroso castigo das pedras nos seus pés, o cansaço de caminhar entre as pedras, o cansaço de ter os seus pés futicados por causa daquele chão que não era compatível com alguém que iria caminhar 2, 5, 10 quilômetros. Mas Jesus tirou a sua igreja do tradicionalismo. Vai doer, mas vão ver milagres acontecer. Vai ter um preço, vai ter um preço, vai ter um preço, mas vão ver milagre acontecer. Vai ter uma necessidade muito grande de abrir mão, de abrir mão das teorias humanas da época de então, para ir até Samaria, porque em Samaria Jesus opera milagres ainda na face da terra. Deixa eu correr. A Bíblia vai dizer, irmãos, que existiam esses dois caminhos: um pelo Rio Jordão, o segundo por Pérea, costeando o mar. E era muito comum as pessoas trafegarem por esse lugar. Era muito comum as pessoas irem pelo caminho mais rápido. O Jordão era o mais rápido, o Jordão era de fácil acesso. Mas Jesus não quis ir pelo Jordão, Jesus quis ir por Pérea, porque em Pérea os homens teriam que pagar um grande preço, caminhando, andando, solo pedregoso. Jesus nunca trabalhou com o mais fácil. Eu vou falar aqui debaixo da tenda da restauração da área grande de Florianópolis. Jesus nunca apresentou um evangelho de facilidade, Jesus nunca apresentou um evangelho de modernidade, Jesus nunca apresentou um evangelho de opa-opa. Isso é coisa de teólogo que não tem nada com Deus. Jesus sempre chamou uma igreja para pagar preço, mas tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre. Quantos creem que Jesus tem milagre para as nossas vidas? Quero um desafio. Deus sempre vai nos impelir ao quê? A sair do comodismo. Deus sempre vai nos impelir ao quê? A sair da zona de conforto. Deus sempre vai nos impelir a não ser tomado pela ociosidade. E o Espírito de Deus me instiga a entrar na ociosidade. O que é a ociosidade, pastor? É aquilo que eu já falei. É quando a pessoa pede o prazer, o desejo. Oh, meus irmãos, nós vivemos uma época em que nós temos que chorar, não somente 10 dias, mas 10 meses, ano e anos, para nós estarmos aqui hoje. Alguém preparou esse caminho para nós estar aqui hoje. Pastor Natan é muito mais novinho do que eu, mais bonitinho, tem até cabelo ainda. Palhoça não conseguiu fazer ele ficar careca, glória a Deus por isso, né? Mas eu sei, irmãos, que os homens que nos antecederam, os homens que choraram, jejuaram, clamaram, eles prepararam o lugar para eu e você estar aqui nessa noite. E se tem uma coisa que eles nunca admitiram, foi ter uma igreja ociosa, sem prazer, sem desejo. Vem para uma tenda como essa e fica com uma cara de alguém que chupou uma maracujá engavetada há 3 meses. Vem para uma tenda como essa, cheia de poder e de glória de Deus, e fica com uma carinha de eu nem queria estar aqui. Se tu não queria estar aqui, está fazendo o que aqui, minha filha? Você veio para o lugar errado, você veio participar do trabalho errado. Acho que você errou o endereço. Não errou não, pastor, foi Deus que trouxe, não foi nada. Crentes que acabam perdendo o desejo. Para dar um glória a Deus, não tem que dizer, levanta a mão, dá um glória.
abrir a boca e dar glória a Deus, a gente tem que estar dizendo: ô irmão, eu sei que eu não estou pregando para engomadinho, eu sei que eu estou pregando para pentecostal. Aleluia, eu sei que eu estou pregando para gente que tem essa liberdade espiritual. Jesus impele a sua igreja a não entrar por esse caminho de comodismo. Jesus leva a sua igreja agora, porque Deus sempre vai nos impelir para estar vivendo uma Samaria. Pode ser uma Samaria emocional, pode ser uma Samaria financeira, pode ser uma Samaria física, na área da saúde, pode ser uma Samaria lá na sua família, pode ser uma Samaria na vida dos teus filhos, que quem sabe estão perdidos no mundo das drogas, pode ser uma Samaria lá na tua filha, que está quem sabe perdida na prostituição, teu esposo quem sabe que está num boteco nessa hora enchendo a cara de cachaça. Todos nós passaremos por uma Samaria, mas o problema não é passar pela Samaria, o problema é se encontrar com Cristo em Samaria, porque quando Cristo, aleluia, olha, eu vou falar, Jesus, quando Cristo marca um encontro conosco em Samaria, é porque o milagre já está preparado. É porque o milagre já está preparado. Quantos creem que Jesus preparou o teu milagre aqui nessa noite? Pega a tua mão para o alto aí, vai irmã, vai irmã. Quantos creem que Jesus marcou esse encontro com você aqui nessa noite? É claro que para enfrentar Samaria, para ir até Samaria, existe um preço. E a única coisa que nos conduz nessa trajetória até se encontrar com Cristo e receber o milagre de Deus sobre as nossas vidas chama-se graça. O que é graça, pastor? Favor não merecido. A graça de Deus te trouxe aqui nessa noite. A graça de Deus te trouxe 8 noites aqui. A graça de Deus tem te sustentado crente de pé. Você tem enfrentado guerras, lutas, batalhas, mas a graça de Deus tem te acompanhado. O diabo quer sim destruir a tua vida, mas a graça de Deus está sobre a tua vida. Alguém disse para você que você não ia continuar de pé no ano de 2023. Ele errou o pulo. Você está de pé, mas é porque a graça de Deus está sobre a sua vida. É a graça de Deus, é a manifestação de Deus, é o poder de Deus manifesto sobre as nossas vidas. Tudo é graça, tudo é misericórdia. Israel chega uma vez para Moisés dizer: a gente só ouve tu falar de Deus. Ou fala de Deus, tu sobe monte, desce monte, traz revelação de Deus. Tu sobe monte, desce monte, tranca, fica jejuando. Nós queremos saber quem é Deus, nós queremos ver Deus. Ninguém em toda a história da humanidade viu Deus. Aí Deus diz para Moisés: vai, reúne o povo no pé do monte, deixa eles no pé do monte, e tu te esconde atrás da pedra, porque eu vou passar só com a misericórdia. É muito belo, é muito bom parafrasear. A glória de Deus está aqui, mas eu quero ousar nesta noite, através do Espírito Santo, que a misericórdia e a graça de Deus será suficiente para você sair daqui hoje cantando o hino da vitória. A misericórdia e a graça de Deus será suficiente para você sair daqui hoje cantando o hino da vitória. A misericórdia, eu vou descer. A misericórdia e a graça de Deus será o suficiente sobre a tua família. A graça e a misericórdia de Deus será o suficiente para você receber aquilo que Deus tem projetado para a tua vida. Tem glória de Deus aqui, pastor Marcelo? Tem, mas tem graça, tem graça, tem misericórdia de Deus aqui nessa noite. Eu sinto a graça de Deus aqui. Jesus impele esses homens a ir para a Samaria, mas a viagem não era turística, a viagem não era de férias, não seria simplesmente uma viagem, até porque Cristo nunca se deslocou ou se manifestou sem ter um propósito. Deus nunca manifestou
todo mundo espiritual, a não ser com um propósito. Deus criou os céus e terra e tudo que nela há com um propósito. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E fez Deus, e criou Deus, e construiu Deus tudo que há, porque tudo que existe, se não fosse criado por Ele, certamente não existiria. Mas Deus fez todas as coisas com um propósito. Qual era o propósito de Deus? Fazer que o seu reino se estabelecesse sobre a face da terra, fazer que o seu reino se instalasse sobre a face da terra. E de Gênesis a Apocalipse, a gente vê Deus olhando para a terra e projetando projetos maravilhosos para a sua igreja na face da terra. Eu falei esses dias em Itajaí, a coisa só não está mais feia aí fora. O mundo não está pior do que está, é porque a igreja ainda está na terra. A coisa só não piorou porque a igreja está na terra. O diabo só não dominou tudo ainda porque a igreja está na terra. E deixa eu te falar uma coisa, de Gênesis a Apocalipse, eu sempre vi Deus preservando a sua igreja na terra. Na igreja o diabo não toca, na igreja o diabo não aflige, na igreja o diabo não inventa moda, na igreja o diabo não age, porque esta igreja está protegida debaixo da mão poderosa do Altíssimo. E só quem concorda comigo, levanta a mão pro alto aí, dá um Jesus poderia ir pelo Jordão, por Pérea, ir a Galileia, teria essas opções. Jesus poderia, através do ponto de vista humano, seria mais fácil, mas Jesus não trabalha com facilidades. E deixa eu me encaminhar para o encerramento. A Bíblia diz que Jesus chega em uma cidade dentro de Samaria, e quando ele chega lá nesta cidade em Samaria, a Bíblia vai dizer que era aproximadamente meio-dia. Jesus está cansado, porque uma noite anterior ele passou a noite inteira com um dos principais, dizendo para ele a forma que ele deveria agir para nascer de novo. Ele passa a noite inteira em um plantão pastoral, dando assistência para um homem que teve a curiosidade de perguntar: como eu faço para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus passa a noite inteira, como tem passado aqui 8 dias, dizendo para você o que você deve fazer para herdar a vida eterna. Que maravilha! Jesus vai viajar agora. Aleluia. E a viagem de Jesus não era naquela caminhonete 4x4, ar-condicionado, banco estufado de couro, modernado, aquela coisa toda. Não, a caminhada de Jesus era de pé mesmo. Ele chega até Samaria, e a Bíblia vai dizer-nos que quando ele chega a Samaria, uma cidade chamada Sicar, ele se depara com uma herança que Israel tinha recebido de Jacó. E a Bíblia vai dizer que Jesus para nesse poço. E o que me chamou a atenção aqui é que Jesus não fica com a sua igreja. Jesus reúne a sua igreja e diz: olha, vocês vão para a cidade agora. Vão lá na cidade. O que tem de dinheiro aí, Judas? Senhor, tem algumas moedas aqui, tá bom. Pega as moedas e vai. Compra os pão, uma mortandela, um queijo, presunto, vamos lá, uma Coca-Cola, né? Depois nós vamos comer. Mas vamos para a cidade. Jesus estava dizendo assim: tem coisas que a igreja pode participar, mas tem coisas que só eu posso participar. Aleluia. Oh, aleluia. Tem coisas que a igreja até age na oração, no jejum, no clamor, mas tem coisas que só Ele pode fazer, tem coisas que só Ele pode entender, tem coisas que só Ele compreende. Imagine, irmão,
Imagina, irmã, que disse aleluia agora. O Pedro, com aquela personalidade humana que tinha, colérico, brabo, vendo Jesus se deparar com uma mulher que não queria nada com Jesus, que não queria nada com o Evangelho, que tinha o seu culto, mas era um cultinho, sabe? Observava algumas coisas, outras não observava. Praticava algumas coisas, outras não praticavam. Imagina o Pedrão vendo isso. Imagina Pedro se deparando com aquela cena. Aspirante evangelista, Ulisses. Jesus sabia como a sua igreja iria agir. E Jesus chega para a igreja: vão comprar pão? Vai comprar pão. Porque se tem uma coisa que é terrível, irmão, é ter um crente frio, gelado. Vou falar, Jesus, claro que vou. Frio, gelado e incrédulo. É um negócio terrível, irmão. É um negócio terrível, irmão. Pode ir, não, é um negócio terrível. O pastor vem e diz: vai acontecer milagre. Será? O pregador vem e grita: vai acontecer milagre. Ele diz: será? O cantor vem e diz: vai acontecer milagre. Ele continua dizendo: será? O grupo dos cavaleiros vem cantar e diz: usa minhas mãos para curar os enfermos. E ele está no banco dizendo: será? Jesus sabia, irmão, que a natureza humana dos homens que estavam na volta dele não suportaria o milagre que ele iria operar. Deixa eu te dizer uma coisa: tem gente que não recebe milagre, irmão, por causa da natureza humana. Não consegue entender que Deus é Deus, não consegue compreender que Deus pode todas as coisas. E eu estou lá, irmão, preocupado com o que você está achando nessa noite ou não. Eu só sei de uma coisa: Jesus está na tenda dos milagres e quer operar milagres hoje. Quantos creem que Jesus quer operar milagres hoje? Quantos creem? Jesus está na tenda e quer operar milagres nesta noite. Pega todo mundo e vai comprar pão. Deixa sozinho. E realmente a Bíblia vai dizer que Jesus fica sozinho. Jesus está cansado. Ele para. Segundo uma linha teológica, os judeus dizem que era meio-dia. O relógio romano diz que era 6 horas da tarde. Não se pode precisar, porque a Bíblia não fala. Mas me faz entender que era bem propício que fosse meio-dia. E Jesus está no poço, depois de 6 horas de viagem. Jesus está no poço, mas Jesus não parou para descansar. Jesus não parou para beber água. Jesus não parou para pedir água. Jesus não estava procurando sombra. Jesus não estava procurando água fresca. Jesus não estava procurando o almoço do meio-dia. Jesus não estava procurando um restaurante, uma lanchonete. Jesus não parou para pedir um iFood, para levar uma marmita para ele, irmão Paulo Pedroso. Não, irmão. Jesus já tinha marcado o encontro com o povo ali no poço. Jesus já tinha marcado o encontro com o povo ali no poço. Oh, meu Deus, Jesus, os céus já tinham projetado um encontro com um povo ali no poço. E você já vai entender, porque através de uma pessoa, uma nação toda pode ser salva. Através da sua vida, o seu bairro pode ser salvo. Através da sua vida, a sua família pode ser salva. Através da sua vida, através do seu testemunho, através de Deus na sua vida, até aquela vizinha endemoniada, aquela fofoqueira que mora perto de você, você pode ganhar para Jesus. Com a presença de Deus sobre a sua vida, até a macumbeira que mora numa quadra da sua vida, na sua quadra da sua casa, pode se entregar para Jesus e confessar Ele como o único e suficiente Salvador. Jesus tinha marcado um encontro com uma pessoa. Eu finalizo. Jesus está no poço. E se era meio-dia, entendo eu que provavelmente era, ninguém ia ao poço meio-dia para tirar água. Por quê? Porque meio-dia a água já está suja. As pessoas faziam fila na madrugada. Por quê, irmão Rose? Para pegar água limpinha, cristalina. Porque depois das 6 horas da tarde ninguém ia para o poço. Escurecia. Aspirante evangelista, irmão Jeremias.
A Bíblia vai dizer que Jesus está ali, e essa mulher se aproxima dali. Ela foi buscar água, mas Jesus foi dar água. Ela foi se abastecer de água, mas Jesus foi para fornecer água. Você que está nos visitando, Jesus veio aqui não para beber água, mas Jesus veio aqui para saciar a tua sede. Você que está nos visitando, Jesus não veio aqui simplesmente por vir através da igreja que está aqui se manifestando nesta noite adorando a Ele, não. Jesus te trouxe aqui porque Ele tem um milagre para operar na sua vida. Se era meio-dia, a água já estava suja. Quem bebe água suja? Ninguém cozinha com água suja. Aquele encontro não foi simplesmente um encontro ocasionado pela falta de água na vida da samaritana, na casa da samaritana, não. Jesus tinha marcado o encontro com ela. Assim como Jesus marcou o encontro com você aqui nessa noite. Oh, bendito é o nome de Jesus. Glorificado é o nome santo do Senhor. Glorificado é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia vai nos mostrar que quando aquela mulher se aproxima, quando a mulher chega, não é ela que inicia o diálogo. Jesus inicia o diálogo com ela. Não é Jesus que puxa, não é a mulher que puxa a conversa, é Jesus que puxa a conversa com ela. Sabe por que essa tenda está aqui? É porque Jesus veio puxar assunto para esse povo. É porque Jesus veio chamar a atenção desse bairro. É porque Jesus veio aqui iniciar um diálogo. E que coisa boa! Hoje é a 8ª noite, 8 noites de diálogo com todos aqueles que estão ouvindo, aqui dentro, lá fora, aqueles que passam aí. Eles estão entendendo e compreendendo. Deus está falando através deste povo. Como eles estavam no poço, obviamente que a conversa iria se basear em água. E Jesus chega para a mulher e diz: dá um copo d'água para mim. Eu preciso de água. A mulher olha para Jesus e logo capita que Jesus era um judeu. Como tu, sendo um judeu, vem puxar assunto comigo. Como tu, sendo um judeu, vem puxar conversa comigo. Como tu, sendo um judeu, pede água para mim. Jesus olha para ela e diz: se tu soubesse. Aleluia. Glória a Deus. Se tu soubesse. Se tu soubesse. Se tu soubesse. Quem te pede? Se tu soubesse. Olha para mim. Se a senhora soubesse o porquê que Deus te trouxe aqui nessa noite, se a senhora entendesse o motivo da senhora estar aqui, e a senhora não está aqui por causa de um convite de alguém, a senhora está aqui porque Deus tem um projeto maravilhoso para a sua vida. Sabe esse negócio que está aí dentro dos seus sentimentos há muito tempo, né, Solano? Sabe essa tristeza que por vezes a senhora tenta suprir com outras coisas, mas vira e mexe, vai e vem, a senhora se depara com a mesma coisa dentro do seu coração. O Espírito de Deus testificou muito ao meu espírito, é que Deus tem um projeto com a senhora, e se a senhora soubesse o amor que Deus tem por ti, oh, aleluia. Livramento de morte, te diz o Senhor, já foi te concedido. Tu tivesses na beira da morte, tu não vistes, mas o Senhor te viu e o Senhor te guardou, porque Ele sabia que a senhora estaria aqui nessa noite e Deus iria se manifestar para a senhora. Uma é prova que Deus está falando. Deus vai mudar a situação de um dos seus familiares. A senhora chegou aqui por causa de alguém da sua família. Deus vai mudar a situação lá dentro da sua casa. Aleluia. Aleluia. Se tu soubesse. Se tu soubesse o que eu posso fazer. Se tu soubesse
Você pode erguer sua mão pro alto ali, né, por gentileza. Ergue sua mão pro alto aí, né, glória, por Jesus. Se tu soubesse, quem fala contigo, se tu soubesse quem está se manifestando, se tu soubesse quem está dirigindo a palavra para ti. Aleluia. Jesus podia pregar para aquela mulher e dizer: eu sou aquele que anda na contramão da ideologia humana. Jesus podia olhar para ela e dizer: eu sou aquele que quebra a ideologia humana. Eu sou aquele que desfaz com toda a teologia humana, com a ideologia humana, com a cultura humana. Para algumas etnias não pode conviver com algumas raças. Algumas raças entendem que não pode se dar com outras. Infelizmente, hoje no nosso país existe até a questão da cutis do ser humano. O que é isso, pastor? A cor. Mas Jesus não olha para a classe social. Jesus não olha para a cor. Jesus não olha para a situação. Jesus não olha para a vida que está sendo vivenciada. O que Jesus olha, pastor? Os portões celestiais abrindo e Ele dizendo para mim e para você: vinde benditos do meu Pai, vinde benditos do meu Pai, vindes benditos do meu Pai, para o reino que vos preparado está. Jesus podia dizer para essa mulher, e eu tenho que encerrar: eu sou aquele que quebra todos os preceitos humanos. Porque eu fui nas sinagogas, eu preguei nas sinagogas, eu curei nas sinagogas, eu operei milagres nas sinagogas. Eu fui o homem que se encontrou com outro homem que estava há 38 anos na mesma situação. Mas eu me encontrei com um homem que estava há 38 na mesma situação, e a partir do meu encontro com ele, ele foi totalmente restaurado e teve a sua vida recuperada. Jesus podia falar para ela dizendo: olha, eu sou aquele que entrou no templo e curou uma mulher encurvada. Eu sou aquele que curou diversos paralíticos. Eu sou aquele que cura paralítico. Não só cura paralítico, mas cura paralítico e ainda perdoa pecado. Jesus podia olhar para aquela mulher e dizer: olha, eu sou aquele que não preciso de aplausos e nem de bajulação. Eu faço tudo isso porque eu tenho um reino preparado te esperando. Eu tenho um reino preparado te esperando. Eu tenho um céu te esperando. Mas Jesus não se apresenta como sendo o Cristo dos milagres. Jesus não se apresenta sendo o Deus que poderia mudar a situação de qualquer ser humano. Jesus se apresenta para ela como a fonte de água viva. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Um droga dependente, depois que a cocaína entra em todo o seu corpo e percorre todo o seu sangue, cria nele um ciclo vicioso. E segundo a medicina, 5 anos, doutora, depois você me corrige se não é isso, 5 anos para toda aquela imundícia, a droga, o vício que está implantado nas suas correntes sanguíneas. 5 anos. Segundo a medicina, um usuário de crack, ele com 2 doses de pedra já é o suficiente para manter ele aprisionado, levando ele até a morte. Segundo a medicina, é necessário para um usuário de crack um tratamento médico psicológico há aproximadamente 7 anos para recuperar a vida daquela pessoa. Segundo
Segundo os historiadores que estudam a biologia, uma mulher presa na prostituição, dinheiro com facilidade, necessita aproximadamente de mais de 3 anos de tratamento psicológico para repor ela à situação normal. Mas quando eu leio a Bíblia, quando eu leio as Escrituras, quando eu vejo Cristo, aleluia, me canta, ele não precisa de 5 anos, ele não precisa de 7 anos, ele não precisa de 3 anos, não. O que ele precisa, pastor Marcelo, é de um encontro, é o suficiente para ele mudar a tua situação. Quantos creem que Jesus pode mudar a situação? Meu Deus do céu, oh, bendito é o nome de Jesus. Os homens ainda ousam usar e dizer que uma pessoa que está presa no candomblé, na feitiçaria, na macumbaria, precisa passar. Estive lá, irmãos, sei muito bem o que é servir o capeta, sei muito bem o que é pingar capeta, sei muito bem o que é esse negócio de minha branca, preta, amarela, cor de rosa. Mas deixa pra lá, tudo mentira do capeta. Mas a Bíblia, os homens dizem que é necessário essa pessoa passar por um outro tratamento psicológico. Não entendem que aquilo é espiritual, porque as pessoas que frequentam, uma boa porcentagem delas acabam com a sua vida frustrada, assim como quase eu acabei com a minha. Mas Jesus não precisa de tratamento, Jesus precisa de um encontro, de um encontro, de um encontro. Quantos creem que Jesus precisa de um encontro? Jesus precisava só de encontro. Jesus precisava só de uma oportunidade. A Bíblia não fala Jesus voltando em Samaria. Se eu estou errado, depois você me corrige. Não vejo a Bíblia falando que Jesus volta em Samaria. Meu Deus, Jesus não precisou voltar em Samaria. O que Jesus tinha para fazer em Samaria, ele fez. E olha só que coisa maravilhosa. O tempo não deixou. Mas a Bíblia diz que depois desse encontro, aquela mulher sai e ela evangeliza toda a sua família. Ela evangeliza todo o seu povo. E os samaritanos descobriram que existia um judeu que não olhava simplesmente para aquilo que eles ensinavam ou pregavam, mas olhava muito mais além, olhava para a alma. Que coisa maravilhosa é quando a gente tem encontro com Jesus, irmãos. Que coisa tremenda é quando a gente tem encontro com Jesus. Eu queria ser muito mais educadinho, assim, não vou falar assim, mais bonitinho, para apresentar mais, né? Calminho, assim. Calma, mais ético, mais comportado. Mas eu não consigo, irmão! Glória a Deus! Por quê? Porque eu sei de onde Jesus me tirou. Não valia um palito de fósforo. Cheirador de cocaína, fumador de maconha, sem vergonha, ladrão, mau caráter, filho de Satanás. Aí Jesus vai lá no poço, no buraco. Quem veio de lá sabe o que eu estou falando. Dá uma olhadinha assim para mim e... Quando Jesus estendeu a sua mão, glória a Deus, estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, aleluia. E agora
uma mulher que a situação sentimental dela era deturbada. Ela já tinha passado por 5 frustrações amorosas. A vida sentimental dela estava destruída. Mas Jesus se encontrou com ela. Ela se encontrou com Jesus. Experimentou da água que Jesus tinha para oferecer para ela. Oh, e quando alguma pessoa bebe da água que Jesus dá para ele, ele não tem só a sua vida revolucionada, ele não tem só a sua vida transformada, ele não tem só a sua vida restaurada, ele não tem só a sua vida mudada. Jesus não muda só o caráter, o comportamento, o testemunho, a vida que ele vivia de pecado. Meu Deus, não, Jesus não, meu irmão. A Bíblia diz que Jesus diz: aquele que beber dessa água, rios de água viva. Rios de água viva fluirão. Deixa eu profetizar um negócio para ti agora. Não é carro e nem apartamento, porque eu não trabalho para nenhuma concessionária e muito menos para a Caixa Econômica Federal. Mas deixa eu profetizar. A partir de hoje, você vai servir de uma fonte inesgotável. Você vai saciar a sede de muita gente. Vai fluir. Eu já vejo fluindo, eu já estou vendo fluir. Vou encerrar. Domingo passado, confraternização da União Feminina em Itajaí. Meu irmão Ulisses e a Raquel estavam lá. Foi uma coisa maravilhosa. E no domingo, minha esposa, irmã Solange, estava de aniversário. A gente almoçou junto. Detalhe de Ulisses: vamos achar uma padaria, vamos comemorar o aniversário da irmã Solange. Vamos pra padaria. Tomamos banho, se arrumamos, mesmo porque Pai Jesus tem que se apresentar bem, né, irmão? Fomos para a padaria, estamos lá. Um ambiente grande. Nós estávamos no oposto do prédio. Lugarzinho sossegado. É uma padaria que todo mundo, obviamente, compra pão, né? Porque na padaria se compra pão. E uma fila de gente. Era quase 5 horas da tarde. Sentamos na mesa. Pede um salgado, pede um doce, vem um refri, vem um suco, vem. A gente está conversando. E daqui a pouco eu e o Maurício começamos a falar sobre as coisas de Deus, louvor, adoração a Deus. E eu perguntei para ele: tu lembra daquele ano? Deixa ele se sintonizar aqui. Ô Maurício, tu lembra daquele hino? Tu conhece aquele hino? Tu sabe da letra dele? Ele começou a cantar. Com agradecer. Esse hino me arrebenta. Por tudo que hoje a gente só está aqui por causa da graça e da misericórdia. Escute. Merecedor. Eu? Não. Mas provastes o teu amor sem fim. As vozes Os novinhos não vão conhecer esse ano. de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, entrego tudo a ti. Cantando baixinho.
público, a gente não sabia se o estabelecimento permitia, né? A gente está cantando baixo, tom de voz baixo, se ouvindo. A Raquel começou a dar uma ajuda para nós, aí o irmão estava junto, já deu uma força também. Passou 5 minutos, se aproximou uma mulher, irmãos, parou na mesa assim: era vocês que estavam cantando? Eu disse: ai, Jesus, chamou a polícia para nós. Era vocês? Eu disse: vou deixar ele responder porque ele estava cantando, né? Ele, sim, sabe, não é nossa. Vocês são da igreja? Aí alguém, não lembro quem, nós somos de Jesus. Aleluia! Que coisa linda! Glória! Parecia tão afinado. Olha, imagina a minha voz cantando. Molissa cantou, né? Mas imagina eu, na minha voz. Assim, tava chegando tão bom nos meus ouvidos. Canta de novo, canta de novo. Com seu sangue. Ela parou. Olhou para nós, ajeitadinha assim, que coisa linda. Já tem que voltar. E voltou. Não sei para onde. A gente entrou na fila para fazer o pagamento. Duas caixas. E daí a gente identificou que uma das caixas era que tinha ido lá na mesa. E a gente descobriu que ela era proprietária do recibo. E a gente chegou para pagar, estamos ali. Quanto? Ela começou a somar, coisa linda. A gente começou a falar de Jesus. Começou a falar de Jesus. Ela para! Eu disse: opa, deixa eu calcular aqui. Quanto mais vocês falam, mais eu me emociono. Quanto mais vocês falam, eu não estou conseguindo me concentrar aqui. Sabe por quê, irmão? É porque quem bebe da água que Jesus dá, ele se transforma numa fonte. Ele se transforma numa fonte. E aonde ele vai, ele sai saciando sede. A gente pagou ela. Ela disse: viu, todas as vezes que vocês voltar, pode voltar, mas não se esqueçam de cantar. Não se esqueçam de cantar. Jesus quer fazer você uma fonte de água inesgotável. E eu quero fazer o convite, com a autorização do pastor. Você que chegou aqui nessa noite, teu poço secou. A crise da sua vida, os problemas da vida, as dificuldades da vida, fez que com a água em que você bebeu uma vez, foi se esgotando, se esgotando, se esgotando, se esgotando, e hoje você não tem água nem para si própria, nem para si próprio. Nós queremos orar por você.
As portas da salvação estão abertas aqui nessa noite. Filho pródigo, ovelha perdida, aleluia. Já tem a primeira corajosa, cadê o segundo? Cadê a vida segunda? Cadê a terceira? Cadê o terceiro? Você que veio aqui nesta noite, você não veio pelo mero acaso. Jesus te trouxe aqui para te fazer uma fonte de água viva. Já chegou a terceira. Shabagatoa, Sarebagashunimica da Braganda. E a igreja vai adorando, orando, orando, adorando. Cadê o outro filho pródigo? Jesus quer abastecer o teu poço hoje. Jesus quer te dar a água que você precisa. Não adianta você beber da água que o mundo tem para te dar. Não adianta você beber água de qualquer poço. Não adianta você beber a água em que o mundo está proporcionando nos dias de hoje, não. Jesus é a única fonte de água viva. Eu quero orar por você. Cadê você? Cadê você? Cadê você que chegou aqui cansado, oprimido, sobrecarregado? Jesus marcou esse encontro com você nessa noite. Jesus marcou esse encontro com você nessa noite. Jesus marcou esse encontro com você nesta noite. Cadê você que precisa, que necessita? Nós queremos orar pelos enfermos também. Enquanto as almas vão chegando, enquanto as vidas, o Jesus está fazendo da tenda dos milagres hoje em Samaria. Vem, vem. Você que chegou aqui enfermo também. Uma voz se diz, aleluia, aleluia, a graça de Deus está aqui. Quem te conhece diz, só um milagre. A igreja orando, dizem tantas coisas. Impossível. Amigos dizem que você falhou, mas Deus está na tenda dos milagres do Ministério Restauração. Se você crê que eu sou, a tenda dos milagres virou Samaria.